Nosso próximo palestrante é um conhecido de boa parte de vocês, meu amigo de Brasília, professor de tipografia da UNB, professor de tipografia do IESB, formado pela UNB, mestrado na fabulosa Universidade de Reading, autor da Fonte Brasílica, uma pessoa alegre, dinâmica, Rafael Ditti. Obrigado pelo alegre. Boa noite, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de mestrado, tanto da parte de pesquisa, como da parte prática. Assim, uma coisa que eu mostrei assim, uma vez esse projeto de pesquisa em público. Então, vamos lá. Então, isso é a pesquisa que eu fiz no mestrado lá na Universidade de Reading. E o objetivo principalmente disso, o objetivo final da pesquisa era construir uma base de referência, especialmente para tipógrafos e designers de tipos que estivessem interessados em línguas indígenas brasileiras. Porque isso, assim, existe muito pouco sobre o assunto. Então, algumas questões sobre populações indígenas no Brasil. São cerca de 220 grupos, por volta de 800 mil indígenas, apesar de sabermos que milhões no Brasil são descendentes de indígenas. Antes da colonização, mais de 1000 grupos existiam. Então, tem um declínio exponencial, né, nessa... A gente não precisa falar da influência da cultura indígena nas nossas vidas diárias. Sobre línguas indígenas brasileiras, a gente tem um registro de aproximadamente 180 línguas no Brasil. O português não é a única língua que se fala nesse país. São culturas de tradição oral e línguas ágrafas, ou seja, essas línguas não têm escrita, né? São povos que não desenvolveram um sistema de escrita como... né? E existe uma grande diversidade ortográfica, ou seja, isso aí vocês vão ver um pouquinho mais para frente, vou mostrar essas características. E existe até uma razoável documentação linguística, ou seja, existe um interesse dos linguistas brasileiros em estudar a diversidade linguística desses povos. No entanto, existe pouco sobre a tipografia dessas línguas, ou seja, publica-se textos, mas sabe-se pouco a respeito. Isso aí é um mapeamento das famílias de línguas indígenas brasileiras. Então, a gente vê assim, está muito no norte do Brasil, lá para cima, e na faixa litorânea, que é a faixa por onde começou a civilização, a colonização brasileira, né, os índios foram praticamente exterminados. Então, a maioria da concentração dessas línguas está principalmente no norte do Brasil. As minhas referências iniciais para esse projeto foram da Kollontai, que, primeiro, ela foi aluna do UNB, foi minha aluna, e ela, assim, se interessou desde a graduação por esse assunto. E ela tem esse excelente artigo ganhou prêmio de iniciação científica sobre tipografias indígenas, tipografia para línguas indígenas. Esse artigo é de 2007. E o professor Arion Rodrigues, assim, faleceu em abril desse ano, mas assim, a maior autoridade sobre línguas indígenas no Brasil era professor aqui do UNB, fundou um centro de pesquisa importante nesse assunto. Então, assim, eu comecei a pesquisar essa história, né? E aí, quando eu vi esse artigo da Kollontai, eu comecei a... Isso são imagens do artigo dela, né, que mostram, né, os problemas com acentos, né, se
Assim, esses são alguns dos problemas que acontecem. E eu, né, falei, bom, quando eu mostrei isso para o coordenador do mestrado, ele falou, pô, isso é um problema interessante de se pesquisar. Então, procura mais aí, vamos ver o que você encontra. E eu comecei a analisar essas línguas. Essa análise foi baseada num material que eu consegui coletar, ou seja, eu entrei em contato, eu estava lá na Inglaterra, tipo assim, tive que arrumar material. As pessoas me mandaram material impresso nessas línguas daqui do Brasil. Talvez se eu tivesse aqui, talvez eu tivesse feito até um trabalho melhor nesse sentido. Eu não tinha acesso a todos os documentos que eu queria. Então, essa análise é baseada no material que eu encontrei. São fontes primárias, ou seja, documentos impressos em línguas indígenas, né? Cartilhas, material educacional, principalmente, alguma coisa de literatura. E eu procurei analisar os atributos tipográficos da página impressa, né, essas ortografias, ou seja, a forma como se escreve essas línguas com a escrita latina, qual o contexto tecnológico dessas publicações, como foi feito, como isso foi impresso, e quais os problemas de composição de texto, principalmente relacionado ao uso de diacríticos, né, de acentos nessas línguas. A minha meta era analisar o maior número possível de línguas. Assim, eu sei que é uma coisa pretensiosa, mas eu queria entender assim, quais são os problemas assim, e tentar coletar maior número possível. E aí, mostrar aqui alguns exemplos dessas publicações que eu encontrei durante a minha pesquisa. A gente vê aqui no Trumai aquela letra, deixa eu ver se está bem, letra T lá no, né, como se fosse uma cedilha. Vocês vão ver assim várias dessas questões de acentos. Então, isso é uma cartilha de saúde. Vocês vão ver o negócio da injeção ali. Tem algumas coisas de vocabulário, dicionário, tipo cartilha mesmo, né, para aprendizado. Que essa questão do aprendizado em línguas indígenas é uma coisa muito recente no Brasil. Assim, tem uma legislação que saiu, sei lá, nos últimos 10 anos que, né, incentiva e regulamenta essa questão do ensino de línguas indígenas no Brasil. Esse é um dos exemplos mais interessantes, na verdade, né, com as ilustrações. Assim, é um livro. Os livros não são pouco refinados, assim, não tem muito refinamento. Essas ilustrações me chamaram a atenção, assim, o tipo é a Kandara, né, do Gary Munch. Eu acho um tipo interessante, assim, e funciona para esse contexto. Muitas dessas cartilhas com espiral, isso aí em língua Yanomami. Bom, uma das coisas que eu comecei a analisar era o conjunto de caracteres. Como é possível compor texto nessas línguas, né? Já que eles têm os conjuntos de caracteres bem diferentes. E quando a gente fala de conjunto de caracteres, a gente tem que, assim, só para deixar claro, assim, Unicode, que é o padrão de codificação internacional de caracteres. E às vezes, assim, dentro do Unicode, você tem duas formas de dois códigos para codificar a mesma letra. No caso o Unicode funciona dessa maneira. Você tem o glifo, né, que é nessa coluna da esquerda, a imagem mesmo do A com tio, o código disso, né, que é o que o computador procura para renderizar essa letra, e o nome, né, o nome do caractere. Cada caractere tem um nome específico e esses nomes são em inglês, né. Isso é importante porque tem formas, né, que, por exemplo, o mi usado para composição de texto em grego não é a mesma coisa do mi que é utilizado em cálculo matemático. Então, eles são dois caracteres com a mesma forma, mas eles têm códigos diferentes. A mesma coisa desse, por exemplo, o numeral 3, que parece muito com
com a letra Z do cirílico, né, que é usado para escrever russo. Então, isso aí, por conta dessas questões, o Unicode ele é dividido em blocos, né? Então, cada cor dessa é um bloco do Unicode, né? O azul é o Latin 1, é o básico, né? Aí, né, você vê aqui é o latim estendido, é o vermelho, o verde, o latim estendido B. Eu não tenho certeza agora dos nomes, mas lá embaixo o amarelinho é o grego. E o azulzinho lá embaixo, o bloco dos acentos. Então, eu comecei a analisar, assim, desses caracteres que eram utilizados, principalmente as coisas com acento, onde é que estavam cada um desses caracteres, né? E aí eu comecei a analisar os textos. Por exemplo, tem línguas que são simples, que utilizam o mesmo caractere set do português. Mesmo conjunto de caracteres do português. Tem línguas, por exemplo, que já utilizam o latim 1, latim estendido A, latim estendido adicional. Tudo dentro do mesmo bloco. Então, essa amostra acima, aí, Caiabi, utiliza, por exemplo, tem I com tio, E com tio e U com tio, que não são caracteres que, por exemplo, usando um teclado português ou um teclado americano, a gente não consegue digitar esses caracteres, né? Você tem que usar um layout de teclado específico para aquilo. E aí, nesse de baixo, assim, é uma verdadeira salada, né? Porque é latim estendido A e B, IPA extensions, que é caracteres para composição de texto fonético, mais caracteres que não estão no Unicode, que aí tem esse detalhe, porque a grande complicação é que tem caracteres que não estão codificados dentro desse padrão, por vários motivos, né? E aí, como é que você compõe texto, então, né, com esses caracteres? A gente usa um negócio chamado Combining Marks, né? Seriam marcas, marks seria utilizado como um sinônimo para acento diacrítico, né? Então, essas marcas combinadas são um bloco específico dentro do Unicode, né, que funciona da seguinte maneira. Com o uso de funções OpenType dentro de software, você consegue colocar duas letras, você consegue, na verdade, renderizar dois caracteres diferentes, a letra base e o Combine Mark, que é um acento solto dentro do caractere set, no mesmo glifo. É mais ou menos isso aqui. Você tem uma letra, esses pontinhos vermelhos em cima, esse pontinho vermelho em cima do A é uma âncora, né? O termo que se usa é um ponto de ancoramento. E embaixo do acento também tem uma âncora. Então, quando você digita o A, depois digita o acento cai em cima do outro, né? E não é que nem aqui, por exemplo, vou voltar um pouquinho, que ali, tipo nessa parte verde, principalmente, vocês estão vendo ali que a forma acentuada já é pré-composta, ou seja, aquela forma já é configurada. No caso das marcas combinadas, não. Você coloca uma marca em cima da outra, né? Isso vem muito... E aí, assim, a minha pergunta, de onde é que veio isso? De onde é que veio esses caracteres que são usados em línguas indígenas que não se encontram em nenhuma fonte, né? Então, muita coisa veio do uso da máquina de escrever, porque os linguistas, quando iam transcrever essas línguas, por exemplo, conseguiam pegar uma máquina de escrever, digitar uma tecla, teclava a tecla de retorno, backspace, teclava outra, por exemplo, no caso do I, um hífen, ou então uma vírgula em cima da letra T. No caso, sei lá, isso aqui, por exemplo, essa da letra T existe. É uma língua que tinha 3 sons diferentes para o T. Então, o cara, para conseguir grafar corretamente essa língua, usava uma vírgula, né, teclava a vírgula em cima do T na máquina de escrever e produzia esse tipo de sinal. E aí, naturalmente, essas coisas não entraram no Unicode, né? Só para ilustrar, isso aqui é um modelo de uma Olivetti do mercado brasileiro, tinha esses 4 acentos, mais o trema em cima do 2, mais o C cedilha, que tinha uma tecla própria já, ou seja, já era pré-composta. E isso aqui é um modelo de uma IBM Selectric, né, que já é uma máquina elétrica, usava essa bola de golfe,
um sistema, um mecanismo um pouco diferente. E os combine marks são mais ou menos o funcionamento de uma máquina de escrever. Ou seja, se eu quiser, numa máquina de escrever, eu posso digitar qualquer acento em cima de qualquer letra, né? E as marcas combinadas, os combine marks, são mais ou menos essa história. E aí tem essa cartilha que eu encontrei, é um artigo numa revista chamada Visible Language, escrito por um missionário do SIL, que é uma instituição, inclusive, que desenvolve muitos softwares relacionados a suporte linguístico, principalmente para a tradução da Bíblia, né, esses caracteres estranhos. E aí ela, por exemplo, U com tio, G com tio, são caracteres que não... Né, o G com tio não é codificado no Unicode, apesar de ser usado em Guarani e outras línguas brasileiras. E aí, olha só, isso aqui é uma tradução minha de um trecho do artigo, né? No final do artigo ela explica como é feito isso, ou seja, eles pegavam a bola de golfe, rapavam fora, sei lá, os caracteres de fração, por exemplo, que não usavam na bola de golfe. Cortava, lixava, fundia um caractere, aquele U com tio, então o G com tio, colava na bola de golfe e fazia uma camada de metal em cima daquele... Pô, trabalhão que dá. E o Victor, que foi um cara que me deu aula em Reading, trabalhou no SIL, ele contando assim, que, meu filho, você não viu nada, tem tipo assim, as gambiarras são as mais esquisitas que vocês possam imaginar. Então, assim, os problemas relacionados a isso, né? Letras acentuadas não codificadas no padrão Unicode. Por exemplo, acento empilhado, tem letras que usam um acento em cima do outro. Espaçamento, kerning, sobreposição de caracteres, assim, um acento choca com o outro. E aí eu vou mostrar alguns exemplos visuais disso, né? Você vê que assim que a fonte base é a Arial, né? Mas não existe esse caractere pré-composto, então parece que esse tio ASCII, né, foi colocado manualmente em cima do U com trema. Então fica, né, essa coisa inconsistente. Aqui também, certo, não sabia como, quem fez isso não sabia como digitar, ou seja, você tem que usar um layout de teclado que tem essa letra, o E com tio, para você conseguir digitar esse E com tio. Então, provavelmente a pessoa que fez isso colocou o E com tio da Arial regular, em vez da Arial Bold, em cima da letra. Um negócio estranho. A gente vê assim, esse tio em cima do J, que nem não era para estar aí por nenhum motivo, né? Mas você vê, essas gambiarras geram, inclusive, erros, né? Isso aí que eu nunca consegui identificar que sinal é esse, né, no T. Não é um gancho, não é uma cedilha, não é um ogonek. Você vê que não tem encaixe, né? Uma parada completamente troncha. Aí, por exemplo, o I com tio, que é difícil de digitar, ele tem nessa fonte, né? A maioria desses... Tem muitas coisas que estão disponíveis dentro das fontes, mas quem compôs o texto não sabia configurar, não sabia digitar da forma correta, né? Por exemplo, o uso de U riscado é um caractere do alfabeto fonético. Só que o U riscado com tio não existe no Unicode. Então o que o cara fez? Usou o U com tio e usou o botão de riscado, strike through, no Word. Então esse tipo de coisa é bem comum. Você vê que nessa Comic Sans aí, que é o alinhamento é todo errado, assim, as extremidades da letra são arredondadas e a extremidade do traço é seco, é reto, né? Essa função de sublinhado também, que seria um macron embaixo do... Não, macron é tipo um traço, um sinal que pode ser colocado assim ou abaixo da letra. Não tinha o macron, usou o sublinhado. Fininho, né? Inconsistente, encostando na letra, mal configurado. Glifos de fontes diferentes, né? Não tinha o glifo na fonte, usou... O computador substituiu por outra, ou a própria pessoa. Então, né,
Por exemplo, isso aí parece que o acento, o tio em cima da trema, parece que está certo. Só que tem um buraco em branco em volta da letra. Por quê? Não sei. Acento sobreposto, assim, um acento que caiu em cima do outro, era para ter um, né? Então, isso tem muita cara de coisa que é feito manualmente. Por exemplo, o tio, que é uma forma larga, numa fonte sem serifa, quando você coloca aí, né, igual nessa língua aqui, tem i com tio, dois, um seguido do outro, né, uma letra choca com a outra. Né, você tem que dar algum tratamento específico para isso. Esses acentos sobrepostos, né, isso aqui, na verdade, esse apóstrofo é uma parada glotal, né? Na verdade, o i com tio que é muito largo, teria que ter um espaço maior em volta dele. Então, eu comecei a analisar essas questões, né, de o que seria importante para projetos de tipos, para línguas indígenas brasileiras. Primeiro, o caractere 7 envolvendo todas essas vogais acentuadas, esses acentos empilhados, algumas consoantes com, por exemplo, G com tio, né, esse T com cedilha, algumas outras coisas. Então, o conjunto de caracteres tinha que ser completo. Né. É importante criar dentro da fonte, que é como eu fiz na Brasílica. Né. Os grifos têm a forma pré-composta, ou seja, eu tenho dentro da fonte já o G com tio, né, mas eu também posso digitar com um combine marks, né, que eu digito G, eu digito tio e o software junta um com o outro. E os OpenType features para isso acontecer, né, que são as funções OpenType que vão funcionar dentro de software, tipo InDesign, coisas para editoração mais profissional. E aí esses são os nomes das funções, eu não vou detalhar muito, porque também é muito nerd isso já também. Como se eu não estivesse sendo nerd aqui desde o começo, né? Mas tudo bem. Então, esses aí são os caracteres necessários que eu identifiquei em publicações. Deve ter mais, mas eu senti que com os combine marks é possível fazer a coisa acontecer. Então, assim, isso aí é um básico que, por exemplo, uma fonte para tentar atender uma grande variedade de línguas indígenas brasileiras, isso aí eu acho que já é suficiente. E é interessante que tem algumas fontes que já funcionam nesse sentido. A fonte de cima é a Gentium, do Victor Gottney. Ela é uma das poucas fontes, na verdade, que vai funcionar bem. Que os combine marks são feitos para funcionar. É muito engraçado, assim, porque se você tiver o teclado correto e utilizar a Gentium, então você começa a digitar o acento em cima da letra, então você faz uma letra com 20 acentos, um empilhado em cima do outro. Né, justamente porque em cima da letra acentuada já tem uma âncora para encaixar outro acento. Dá para fazer desenhos, assim, o negócio é muito louco. Já de baixo é a Cambria. A Cambria tem os combine marks, só que não foi programado para funcionar dessa maneira. Tem uma coisa relacionada a línguas específicas para utilizar. Então, assim, quando eu pego esse texto de baixo, substitui Gentium por Cambria, acontecem essas inconsistências. Uma coisa importante, são 3 sets de diacríticos. Né? Os diacríticos para a letra I, que tem que ser mais estreitos, né? Para a maiúscula, que tem que ser menos inclinados, e os normais das minúsculas, tipo da letra O, no caso do tio, que é mais largo. O tio, acho que no O e no I ilustra bem isso. Tem essa questão de línguas indígenas, principalmente do Guarani, lá na Argentina, e acho que um cara que eu conheço no Paraguai, tem pesquisas com isso, por exemplo, do Guarani, que é uma língua oficial do Paraguai. Você chega no aeroporto, em Assunção tem sinalização bilíngue, né, espanhol e Guarani. Eles usam o Y como vogal e como consoante. Então, essa fonte sansita do Cosgai, ela sugere que você tem uma forma do Y para vogal e uma forma para consoante. Eu acho que isso aí é uma questão muito mais estilística do que
assim, ele está tentando trazer essa inovação. Eu teria que analisar mais profundamente, mas, por exemplo, o Cosgaia, né, que é professor lá na Pós em Buenos Aires, ele tem muito mais conhecimento do Guarani do que eu, por exemplo, né? Então, e é uma coisa interessante, né, você ter duas formas diferentes do Y. Outra coisa é essa Heroki do Juan Heilborn, esse cara que é paraguaio, né? Eles propõem o uso de dois sinais, assim, esse o pulso, que seria a parada glotal, e essa comilha simples, que seria o apóstrofo, né? E, na verdade, esse acima, né, que é a parada glotal, ela tem que ser um sinal mais marcado, não pode ser um apóstrofo fininho, magrinho, porque é como se fosse uma letra, ela está indicando uma notação fonética importante, então ela tem que ser mais profunda, né? E tem que ser mais pesada, assim, tem que, né? Então isso é uma coisa que eu sinto que faz a diferença no design também. Aí a gente vê assim a parada glotal nessa fonte, né, depois desse MBO, né, você vê que tem um caráter, né, não é um apóstrofo, é um caractere próprio. Dentro do Unicode ele tem outro código. E eu vou mostrar aqui rapidinho alguns slides do desenvolvimento da Brasílica, só para não ficar só... bom, na verdade é papo de nerd também, só vai mudar um pouco, né? Ok. Alguns parâmetros de desenvolvimento que né, assim, a gente faz parte do exercício de projetos, né? Você tem que escrever um briefing dizendo o que você quer fazer, né? Então, uma das coisas, família de fontes serifadas para texto, para publicações em português e línguas indígenas, principalmente. Tem que ser um design robusto, assim, não pode ser uma coisa muito frágil, tem que ser uma coisa meio versátil, meio coringa. Então tem que ser um troço parrudo para não ter problema na hora de imprimir. Aquela linha fina sumiu. Não. E o conjunto de caracteres adequado às ortografias indígenas. E aí, de lambuja, se sobrasse tempo, se eu desse conta, desenhar algumas escritas não latinas, né? Eu trabalhei um pouco com grego e árabe. Eu tinha vontade também de desenhar uma sans serif para acompanhar a minha fonte serifada e, se possível, o alfabeto fonético, isso eu não cheguei nem perto. E aí eu vou mostrar um pouco da geração de alternativas. Eu na verdade, assim, era assim, a tela branca, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Então eu peguei a caneta, comecei a escrever, né? E o coordenador do curso falava: meu filho, isso não é caligrafia, isso é tipografia, não vai dar certo, né? Eu teimoso, né? Aí, tá vendo, ó, troço sem graça que você fez. Beleza, eu rabisca mais. Comecei a rabiscar e é pior ainda, né? Porque eu sou ainda pior com caligrafia, ainda é um pouquinho. Isso aqui é totalmente fora da minha zona de conforto. Eu sou péssimo desenhista, todo mundo sabe disso. E aí, assim, eu tentei fazer um negócio mais parrudo, mais counter quadrado, mais mecânico também. Aí, sem graça igual. Eu falei, ai, meu Deus do céu, tô fodido. Aí, um dia assim, fim de semana, tomei uma cerveja, vou dar uma pirada aqui, né? E aí eu peguei a caneta e comecei a fazer umas doideiras assim com a caneta, tipo rodar a pena, né? Que é uma coisa que não se faz, né? A não ser que, sei lá, tipo ninja da caligrafia faz isso, eu não. E eu comecei a pensar assim, mais em termos cara, eu preciso de uma haste, eu preciso de uma serifa, eu preciso de um ombro, de uma curva, eu preciso de... E aí começou a virar esse Frankenstein que vocês estão vendo aí. Mas eu comecei a enxergar formas mais interessantes, né? Então, desse Frankenstein, eu comecei a juntar umas partes e conseguir, né, gerar coisas interessantes com a rotação da pena. Totalmente... por exemplo, essas serifas, isso não existe, né? Tipo, isso não se faz em caligrafia, né? E quando eu comecei a digitalizar, foi isso que aconteceu. Era isso, era o Frankenstein, era um pedaço daqui, um pedaço dali. E aí começou a funcionar, né? Eu comecei a desenhar e a gente recebia críticas periódicas, assim, que vocês estão vendo, por exemplo. Imprimia e
os professores e alguns convidados que iam lá comentavam sobre o projeto, né? Uma coisa que eu acho muito legal nesse tipo, assim, que eu peguei principalmente da mistura dessas duas coisas, da Proforma e da Wallbound, que é essa quina na serifa, né? Então, da arte para a serifa não tem uma curva, ela tem um canto, né? Então é uma curva que de repente vira um canto. E isso aí começou a aparecer em todo lugar na fonte. Isso aí o Jerry, o coordenador do curso, né, ele mostrando, essa imagem é bem legal porque ele mostrando assim, eu testando a serifa do topo do ar e ele mostrando, essa aqui tá maneira. Bem no momento que a gente achou isso, e isso se tornou uma coisa que se repete nos outros, né, no C, no S, no R, então se tornou uma coisa característica do design. E eu comecei assim a planejar, né, depois desse primeiro desenho, primeiro regular, bold itálico, a sans e alguns, e assim a ideia era que ter um conjunto de caracteres para latim e grego, né, que é uma coisa que a gente é incentivado a trabalhar, são as línguas, as escritas orientais, e também o suporte para as línguas indígenas brasileiras. Então, assim, algumas características do design, assim, um tipo bem largo, tem algumas características da pena humanista, tem contraste moderado, cantos agudos, ênfase nas horizontais, ou seja, as horizontais são pesadas, né, as partes horizontais. Terminais pontiagudas, e aí eu vou mostrar isso que fica mais claro. Então, é aquela característica da serifa, né? Esses cantos, quina no meio da serifa, no meio de uma curva, tem uma quina. Também dentro dos counters, né, no meio de uma forma redonda, tem uma quina. Isso é uma coisa marcante do estilo. E coisas que se repetem ao longo do design. O primeiro caractere set que eu compus foi esse, um regular, um bold, extra bold. Um itálico, isso aí não tem nada completo, viu? Só o regular. Tipo, a maioria dessas coisas ainda está em desenvolvimento. E um experimento com a fonte sans. Tem algumas características delas, né? Estruturas assim básicas da regular, da itálica e da sans. Coisas, por exemplo, do regular e do itálico. E aí depois eu fiz o grego. Aí o grego, que é esse do meio, né, você vê uma letra, o eta e o alfa, é meio que ele bebe um pouco do itálico, bebe um pouco do romano. E isso foi o caractere set que eu terminei à época. Hoje em dia, assim, isso já tem muita coisa revisada aí. Algumas imagens do tipo, dos acentos para línguas indígenas, dessa variação de largura nos acentos do I, né? Então tem o da caixa alta, o da caixa baixa e os especialmente para a letra I, que são mais estreitos. E algumas amostras aí das línguas indígenas. Não dá para efenizar essas línguas porque não tem dicionário, então a efenização só se for manual. E aqui é bem carregado de acento, tem muitas coisas ainda para melhorar, mas já eu acho que é um início, assim. E aqui alguns exemplos do grego, né, que foi uma coisa que foi muito legal de aprender a fazer, é uma coisa que eu desenvolvi um interesse, assim, uma parada que eu me amarro hoje em dia. É muito cursivo, muito redondo, muito interessante de fazer. E do árabe, né, que é uma coisa que eu fiz depois que o curso ter acabado, eu exercitei um pouco essa questão do árabe, que aí o buraco é mais embaixo. Isso aqui, digamos assim, estou engatinhando aí. Estou mostrando uma gracinha aí para vocês. A ideia era para combinar com o romano, né, esse árabe. Então tem uma amostra aí, mas tem que comer muito feijão ainda. E aqui é o estágio atual que eu tenho desenvolvido. Estou desenvolvendo esses 3 pesos. O romano, o regular está pronto. Tenho trabalhado bastante no light e nesse black, né? Que na verdade o black
Eu mudei muita coisa nele também, ficou mais largo, um pouco mais fluido assim do que o original. Então assim, eu estou revisando o processo. Assim, uma hora eu vou ter que desapegar e parir logo esse filho, que, né, tem que vir a público em algum momento, mas tá perto, tá perto. Se vocês quiserem olhar um pouco mais do espécimen do tipo, nesse endereço typefacedesign.net tem as coisas feitas não só por mim, mas pelos outros alunos lá de Reading. Obrigado.